todos esses que se chamam sacerdotes, pregadores, evangelistas, que trabalham com uma linha coach, que são adeptos da teologia da libertação, teologia da prosperidade e tantas outras teologias profanas ao Evangelho de Cristo, todos eles acreditam que estão com a verdade absoluta, que estão com a razão, com o verdadeiro Evangelho, mas nada passam de lobos enganadores que adaptam, mudam, alteram o Evangelho de Cristo para os seus próprios benefícios. Jesus os chama de mercenários. E não estou falando só da igreja evangélica, mas de todos os tipos de denominações, de igrejas, de seitas. Tudo isso está englobado em todos os tipos de vertentes espirituais. E é claro que os falsos profetas, eles vão estar especificamente na parte da igreja cristã. Por quê? Porque ele vai se passar por um verdadeiro cristão. Mas, no fundo, ele não é. Você reconhece quem são pelos frutos. Quais são esses frutos? Os frutos vão estar atrelados tanto aos frutos do Espírito, que vai ter paz, longanimidade, perdão, bondade, aquele negócio todo. Mas também vai estar atrelado às suas obras, que não vão ser condizentes com os ensinamentos de Jesus. Eles vão adaptar versos até mesmo do Antigo Testamento, trazendo mandamentos da lei, mas rejeitando outros. E nós sabemos que isso está errado. Por quê? Porque a lei, ela não é divisível. Ou você cumpre ela completa, ou você não cumpre nada. Então, por que é que eles pegam o dízimo, que faz parte da lei de Moisés, que é para os levitas, não é para a igreja, mas rejeitam os sacrifícios, rejeitam as punições? Por que é que eles pegam a parte boa e tiram a parte ruim? Isso, para quem estuda as Escrituras, é mais do que claro que é uma profanação das leis de Deus. Aí eu sou o herege. Eles ficam dizendo que Cristo tem o mesmo valor que você. Aí eu sou o herege. Eles ficam dizendo que você é obrigado a dar dízimo, senão você vai para o inferno. E me chamam de herege. Ficam proibindo as pessoas de comer e beber determinadas coisas, como disse até o apóstolo Paulo e como disse Jesus. E aí eu sou o herege. Jesus fala que João Batista veio sem comer e nem beber vinho. Mas, diferentemente, ele veio comendo e bebendo. João Batista não bebia vinho e João Batista não comia comidas comuns. Ele pegava o que tinha no deserto. Já Jesus bebia. Diferentemente, olhe lá na ceia do Senhor que o vinho que eles estavam bebendo era alcoólico. E Paulo reclama, diz que eles estavam bebendo demais e se embriagando. E na verdade eles eram para beber pouco e dividir com os outros. Paulo não reclamou da bebida, ele reclamou do exagero dela. E aí eu sou o herege. Eles afetam a doutrina de Cristo de uma maneira escrupulosa. Muitas doutrinas que Paulo chama de doutrinas de demônios já estavam sendo inseridas na igreja naquela época. E aí hoje as coisas literalmente se multiplicaram. Porque nós não vemos isso só nessas teologias modernas de hoje. E nem só nessa denominação. Mas vemos ao longo de séculos e mais de um milênio ser acrescentada em todos os tipos de denominações cristãs, inclusive na Igreja Católica. Nós vemos aí, desde o século IV, a adoção de velas, a adoção de missa, de adoração a Maria, lá por século V. Nós vemos a doutrina do purgatório sendo criada, coisa que nunca havia sido pregada por Cristo, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os bispos, nada. Do nada, lá pelo século V criaram século VI criaram o purgatório. E nós vemos aí as orações dirigidas a pessoas mortas, porque nós sabemos que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus, Jesus, os profetas, os apóstolos, os servos de Deus, os discípulos, todos tocaram no assunto, proibindo
a oração aos mortos, o contato com os mortos, a invocação aos mortos. O Senhor abominava de tal forma no Antigo Testamento que mandava matar aqueles que fossem feiticeiros, algoeiros, adivinhos, necromantes, cartomantes, búzios, tudo que envolvesse adivinhação, magia, consulta com os mortos, o Senhor mandava eliminar daquela terra. E aí hoje nós vemos algumas denominações que se dizem cristãs, com a Bíblia na mão, lendo do início ao fim e fazendo o que Deus proibiu de fazer. Ele não só disse para não fazer, ele proibiu com veemência. E aí tantas e tantas doutrinas foram entrando, porque a igreja ela não tinha um líder único. A igreja ela não tinha um líder supremo. Ela era comandada por todos os bispos, todos os discípulos, todos os apóstolos, em reunião, votavam e decidiam. O apóstolo Tiago repreendeu Pedro na reunião. Ele é que presidia a reunião de Jerusalém. O apóstolo Tiago. Nós vemos Paulo tomando a frente e chamando Pedro de dissimulado, de falso. E ele depois viu que aceitou essa correção porque estava realmente sendo falso, hipócrita. Então, se há um líder supremo, quem vai questioná-lo? Quem vai corrigi-lo do seu erro? Jesus não falou em ter um líder supremo. Isso é má interpretação de linguística, de contexto e de tudo que você possa imaginar. Nós vemos aí pessoas adorando esses líderes, beijando seus pés, beijando suas mãos, fazendo orações dirigidas a entes que já morreram, que chamam de santos. Vemos que algumas afirmações absurdas foram colocadas ao longo de todos esses tempos, inclusive cultos, missas, rituais sendo feitos em outras línguas, sendo feito em latim, em línguas adversas que consideram ser sagradas, quando na verdade Paulo diz que prefere falar uma frase, uma palavra em sua própria língua do que 1000 em outras línguas. Porque o que é mais edificante é aquilo que você pode entender. Como é que ele fala que o correto é falar na língua compreensível da população, e aí vem uma denominada igreja e quer pregar, quer falar, quer reger uma missa em outras línguas. Nós vemos aí que é uma sucessão de aberrações que são colocadas ao longo de séculos contra a própria palavra de Deus, contra as escrituras. Nós vemos o poder que é dado de uma forma descomunal a uns líderes religiosos e a veneração de relíquias, de materiais que consideram sacros, a veneração de cruzes, de ícones e objetos, o uso de água benta. E aí os evangélicos vão falar o quê? Que isso é absurdo. Mas eles usam água ungida, não é a mesma coisa? Onde foi que Jesus ensinou a fazer isso? Onde foi que você encontrou no Novo Testamento o uso de óleo para abençoar, para ungir alguém? Isso não existe no Novo Testamento. Aí você vai dizer, mas ele diz que é para pegar um óleo e ungir o doente e ele será curado? Não, a oração curará o enfermo. A unção com o óleo não é para abençoar. O óleo, o azeite que está sendo falado no verso ali, é remédio. Para você que não sabe, o azeite naquele tempo tanto era comida quanto remédio. Quando ele fala em usar azeite, ele está querendo dizer que dê remédio, coloque no enfermo, coloque na ferida, coloque na doença e ore. E a oração curará pela fé o enfermo. É isso que ele quis dizer. Veja quando o ladrão, os ladrões deixam o homem morto e o levita, o sacerdote, não ajuda. Quem ajuda? O bom samaritano. O bom samaritano dá o quê? Vinho e azeite. O vinho vai ajudar a anestesiar a dor. E o azeite vai estancar as feridas, vai ser colocado nas feridas para poder sarar. Esses são os métodos
de cura, de remédio caseiro na época. Timóteo, o próprio apóstolo Paulo diz que Timóteo tinha um problema no estômago e recomenda que Timóteo tomasse vinho. Por quê? Porque o vinho tem bactérias, tem álcool e vai fazer as bactérias ruins morrerem no estômago e parar de gerar aquelas más sensações que ele tinha. Nós vemos aí a adoção de batismo de crianças, nós vemos a adoção de canonização de pessoas mortas, de celibato. Veja que o apóstolo Paulo diz que todo bispo, todo pastor, todo bispo deveria ter uma só mulher. Ou seja, naquela época era comum às vezes ter mais de uma mulher. Mas ele está dizendo aqui que é bom que esteja com uma mulher. E aí chega uma religião e proíbe os bispos, os padres, os pastores, seja lá qual for as religiões aí, porque tem várias ao longo do mundo, inclusive a católica, e proíbe de se casarem. E o interessante é que o apóstolo Paulo fala que vai chegar um tempo que proibirão não só o consumo de determinados alimentos, mas também do matrimônio. Ou seja, ele já estava prevendo essa heresia futura. E são inúmeras as profanações das palavras de Deus, como celebração de dias santos que não tem nada a ver com o dia santo, jejuns, promessas que se fazem com a intenção de conseguir algo de Deus, como se Deus estivesse ligando para o seu sofrimento aqui na terra, ficando andando de joelho, carregando pedra, carregando cruz. Ele nunca pediu isso. Mais importante é obedecer do que sacrificar. Foi o que ele disse. Então ele quer que você obedeça os mandamentos dele. E não fique aí como um louco, andando para cima e para baixo, carregando coisa. O uso de rosário, de terço, essas coisas são abomináveis. E repetições em orações. Porque o próprio Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, ele disse o seguinte: não faça como os pagãos, não faça como os gentios, que acham que por muito repetir suas orações serão ouvidos. Leia bem antes do Pai Nosso. Não repitam orações. Aí o que é que eles fazem? Vão lá e repetem. Aí eu sou o herege. Estão fazendo tudo o que Jesus disse para não fazer. Estão fazendo tudo o que ele disse, o que Deus disse para não fazer. O que Deus abomina. Parece que eles pegaram a lista e vamos fazer tudo o que Deus proibiu. Fizeram tudo o contrário. Em vez de seguir Romanos, falando que a salvação entrou por Cristo, vieram dizer que a salvação entrou por Maria. Aí eu sou o herege. Estão indo contra tudo que Jesus falou, tudo que Paulo falou, que os apóstolos falaram, que os profetas falaram, que Deus falou. Aí eu sou o herege. É curioso que tais doutrinas não surgiram do nada. Elas foram sendo formadas por influências introduzidas nas igrejas ao longo de séculos e séculos. Essa parte de confissão de pecados, adoração da hóstia, do escapulário. Nós vemos aí a proibição até da Bíblia durante determinados séculos aí do passado. Coisa que é muito fácil perceber que é uma prática daqueles que não possuem Deus, não possuem o Espírito Santo. Proibir a Bíblia à população é um sinal claro de que Deus não está com essa igreja. Jesus manda espalhar o Evangelho para todas as pessoas, difundir sua palavra. E aí chega uma igreja que se diz católica, universal, e proíbe a Bíblia. Por que proibir a Bíblia? Porque tudo o que está na Bíblia era contra o que a própria igreja pregava. Por que é que foram adicionados 7 livros apócrifos na Bíblia católica? Foram adicionados depois, há poucos séculos atrás. Por que é que foi adicionado? Porque em toda a Bíblia você não vai encontrar nenhuma base fundamentada para defender as heresias que o catolicismo defende. E aí precisou adicionar esses livros apócrifos, que não é comprovada a originalidade, para poder sustentar essas teorias absurdas deles. Porque na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, não tem sustentação. A Bíblia é contra todas essas
heresias aí adicionadas depois de Cristo. E aí os fiéis lá comem a hóstia, né, o pão, mas não bebem do cálice. E Jesus disse que é para fazer os dois. Surge doutrina de sacramentos, surge doutrina de purgatório, entra livros apócrifos, credos, bulas papais, Assunção de Maria, infalibilidade papal, tantas doutrinas estranhas, e as escolas bíblicas ensinando até mesmo o catecismo com os 10 mandamentos de Deus alterados e também excluídos. Tem mandamento lá que foi excluído, tem mandamento que foi junto e tem mandamento que foi trocado. Se você for comparar o Êxodo, capítulo 20, salvo engano, você vai ver que os mandamentos do catecismo são completamente diferentes. Nós vemos aí a adoção de Maria como mãe de Deus, sendo que Maria é uma criatura e Deus é o Criador, é eterno, não tem fim nem tem começo. Isso é mais do que um absurdo. Se você for estudar a história mariana na Bíblia, você vai confirmar isso que eu estou dizendo. E dentre tantas outras heresias, não só no catolicismo, mas no protestantismo como um todo, muitas coisas absurdas são pregadas e cridas. Aí eu sou herege. Por defender a Bíblia. Por ir direto nas palavras de Deus, de Jesus, e defender o que eles pregaram, que os apóstolos pregaram. O herege são vocês. Até os próximos estudos.